reserva do usufruto vitalício na doação das cotas. Ao constituir uma empresa, ao constituir uma holding familiar, um sistema de holding familiar, uma das primeiras providências é a integralização do patrimônio daquela família no capital social daquela pessoa jurídica, daquela empresa. Então pega-se o patrimônio da família e integraliza como capital social de uma pessoa jurídica. Feita a integralização do patrimônio na pessoa jurídica, ou seja, quando aquele patrimônio deixa de pertencer às pessoas físicas, ao casal que era detentor daquele patrimônio e passa a pertencer à pessoa jurídica, o que o casal possui daquela pessoa jurídica, daquela empresa, é ou são as cotas. Não mais os imóveis, e sim as cotas daquela sociedade. Bom, se eles possuem as cotas daquela sociedade, o que vem em seguida? A doação das cotas. Então, os donos dos imóveis, que agora são os donos das cotas, fazem a doação das cotas aos filhos ou aos herdeiros. E ao fazer essa doação das cotas, eles têm um limite para observar, que são os limites previstos no Código Civil. Ou seja, eles podem fazer a doação integralmente aos filhos, vão fazer a doação integralmente aos filhos ou aos herdeiros, só que existe uma regra que ela está prevista no artigo 1846 do Código Civil, que ela estabelece a seguinte situação, que pertence aos herdeiros necessários. Quem são os herdeiros necessários? Os filhos, se não tiver filho, os pais, os cônjuges, sobrevivente e etc. Então, existe uma regra de sucessão estabelecida no Código Civil. Então, pertence aos herdeiros necessários de pleno direito a metade dos bens da herança, constituindo a legítima. Então, aqueles herdeiros necessários, os filhos, por exemplo, eles têm direito a metade da herança, têm direito a metade do patrimônio. E a outra metade, os outros 50%, os donos do patrimônio, eles podem dispor da forma como eles bem entender. Então, por exemplo, se tiver 2 filhos, eles podem direcionar mais para um filho do que ao outro, desde que a metade ou 50% seja destinado igualmente. Ou seja, um patrimônio de 100%, 50% a metade, 25% para um filho e 25% para outro. Os outros 50% os pais podem direcionar da forma como eles desejarem. Então, por isso que pode ser desigual, de repente, a doação das cotas. Bom, mas esse não é o ponto principal. O ponto principal que nós queremos abordar é o seguinte, que integralizados os bens no capital social, os pais vão fazer a doação das cotas aos filhos, aos herdeiros. Isso que importa. Então, eles vão fazer a doação das cotas. E nessa doação, eles vão colocar uma cláusula de usufruto vitalício. E o que seria esse usufruto vitalício? Usufruto vitalício é o seguinte, os pais, eles passam a ter direito daquelas cotas, tudo o que aquela empresa produz, tudo o que aquela empresa tiver de rendimento, se tiver rendimento, ou todos os direitos que aquelas cotas trouxer, serão dos pais e não dos herdeiros, e não dos filhos. Claro que isso será estabelecido em cláusulas contratuais, de acordo com a vontade dos pais, sempre respeitando a vontade dos pais, daqueles que instituíram o usufruto. Bom, ao instituir então o usufruto, eles colocam uma cláusula vitalícia que ela consiste no seguinte: enquanto os pais sobreviverem,
é deles o direito de usufruir daquelas cotas daquela sociedade. E se um dos pais falecer, aquela parte daquele que faleceu poderá ser estabelecido que vai para o outro. Porque se não estabelecer, vai direto para os filhos. Mas se estabelecer que vai ser de direito do outro que sobreviver, então os direitos daquele falecido vai para aquele que sobreviveu. E somente quando nenhum dos dois estiver mais aqui, é que a chave dessa holding, a chave desse cofre será entregue aos filhos. Isso de uma forma automática, tudo com cláusulas previstas de como isso vai acontecer. E isso vai acontecer de acordo com a vontade dos pais. Então sempre vai se pensar qual que é o desejo dos pais e de acordo com isso se constitui aquela holding familiar. E esta holding familiar, ela ela pode ser tem várias situações de se fazer, porque aí vai depender muito do patrimônio, vai depender muito das atividades que aquela família exerce e tal. Então, poderá ser uma empresa e poderá ser até mais do que uma empresa, a depender do montante do patrimônio e a depender do que for mais vantajoso financeiramente para aquela família. Me chamo Lázaro Sotocorno, sou advogado e muito obrigado por vocês me seguirem. Sigam-me no Instagram, no YouTube e também no Facebook. Forte abraço!